Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos dar continuidade e espero eu finalizar essa parte, né, da gestão de projeto, dos estudos que estão fazendo sobre a gestão de custos, né, do projeto. Ok? Uma breve revisão aqui, principalmente da parte final do que a gente viu na aula passada, que a gente começou a falar sobre o controle de custo, né, para que serve? Que serve para monitorar o desempenho do custo, visando corrigir os desvios, técnicas da análise do valor agregado. E aí fomos apresentados ao conceito de valor agregado, que qual o sentido, né? Para que fazer essa análise do valor agregado, né? Ele tem como foco a avaliação, então eu consigo vislumbrar, identificar, vamos dizer assim, o meu desempenho e prever também. Então, avaliação e previsão do desempenho. Eu consigo avaliar e, com base nessa avaliação, fazer uma previsão do desempenho do meu projeto. Integra custo, tempo e escopo, né? Via de regra, o valor agregado ele responde o que você obteve com o que você gastou dentro daquela data de corte e os conceitos aí iniciais e que na verdade esses conceitos aqui, valor planejado, valor agregado e custo real, serve de ponto inicial para tudo que a gente vai desenvolver daqui em diante quanto ao controle, quanto à gestão de custo. E aí vimos também aqui na análise do valor agregado esse exemplo aqui com esse gráfico de curva S, em que eu tenho a minha data de mediação, data de corte, que é a data em que eu vou parar, vamos dizer assim, para fazer a análise. Então é como se fosse uma foto daquele dia, daquele momento, no decorrer do tempo de execução do projeto, em que eu vou fazer a análise do meu valor planejado, dentro de tudo aquilo que eu fiz, o valor planejado, o custo real, é o custo que eu realmente gastei, e o valor agregado. O valor agregado, de certo modo, como é que a gente pode entender aqui? Eu acho que eu até não falei na aula passada. Valor agregado é eu atribuir um valor monetário ao, ao executado do projeto naquele determinado período do tempo, certo? Então, eu atribuo um valor, via de regra monetário, né, em dinheiro, ao o quão executado o meu projeto está naquele determinado período, certo? Aqui a gente consegue identificar que esse projeto ele não está indo num bom sentido não, né? Porque eu tenho um valor planejado X, dentro desse valor planejado eu só agreguei Y, porém eu já gastei Z, certo? Eu gastei mais do que eu planejei e produzi menos do que eu planejei. Está saindo muito mais caro a execução desse projeto aqui, certo? Mas vamos continuar aqui. Aí, como é que a gente faz o cálculo desse valor agregado? Que o cálculo do custo real e do custo planejado é mais simples, né? O custo planejado a gente já viu como é que a gente faz o planejamento de valor, né? A gente atribui os valores às atividades, e aí dentro dos pacotes, pacote dentro do projeto e aí por diante. O custo real é você fazer a contabilidade, vamos dizer assim, do que realmente foi gasto dentro daquele determinado período. Ou seja, eu não tenho um custo real na data zero, por exemplo, de execução do meu projeto. Por quê? Porque eu ainda não comecei a executar. Eu só vou ter a partir do momento que eu executei. Se eu planejei X, gastei X, então meu custo real é X. Agora, se eu planejei X, gastei Y, meu custo real vai ser Y. O cálculo, né, é calculado a função de progresso físico de cada atividade, como eu falei, né? Físico, mas a gente atribui um valor monetário, então o progresso físico, que vai de 0 a 100%, é multiplicado pelo custo orçado da atividade ou da conta de controle em questão. Ou seja, o valor agregado ele é o progresso físico, o que você fez, vezes o custo orçado. E aí você vai ter o seu valor agregado. Aí tem outras formas de calcular o valor agregado, né? Que é quando é definido com os stakeholders, quando eu não tenho como fazer esse progresso físico versus esse valor agregado, e aí eu estabeleço com os stakeholders é, etapas, vamos dizer assim, de evolução da execução de progresso, pronto, de progresso físico da execução desse projeto. Aí aqui a gente tem alguma atividade, um exemplo aqui, né, em ter uma atividade 1, elaboração da versão inicial e especificação técnica que corresponde a 40% de progresso, né, de execução do projeto. Consolidação de comentários especialistas, 60%. Elaboração da versão final e
com incorporação de comentários 90% e apresentação final e especificação técnica 100% do progresso físico. Aqui, como não necessariamente tem um custo atribuído a valor monetário, né, vamos dizer assim, então não tenho como fazer essa fórmula aqui para atribuir um valor agregado. Então, como é que eu faço isso? Eu defino com os stakeholders, com as pessoas interessadas na execução, interessadas e envolvidas na execução do meu projeto, esses marcos que vão determinar o meu progresso físico do projeto. Pronto. E aí a gente viu a gente viu essa questão da análise da variação, né? E fomos apresentados a dois conceitos. A variação, quando a gente fala de variação, como é que eu vou analisar? Analisar essa variação em cima da variação de prazo e de custo. A variação de prazo, eu peço que vocês se atentem muito a essas siglas que são apresentadas aqui, porque nas fórmulas que a gente vai dar aqui, já começa aqui, né, na questão da variação de prazo, eu sempre vou ficar falando nas siglas, né, que representam esses termos. E até mesmo, por exemplo, em concursos públicos é cobrado com base nas siglas que representam, porque é meio que universalizado com base no PMBOK. Então, a variação do prazo, VPR, e é muito fácil da gente conseguir identificar, porque é meio que a sigla mesmo do termo. Então, a variação do prazo é a diferença entre o valor agregado e o valor planejado até a data de corte. Então, variação do prazo eu pego valor agregado, e aí se eu não souber o valor agregado, eu vou ter que fazer a fórmula lá. O meu percentual físico, né, desenvolvido até um determinado momento vezes o valor orçado. E então, para eu conseguir chegar na variação de prazo, é meu valor agregado menos o valor planejado. Se o valor for positivo, ou seja, meu projeto está adiantado, então meu valor agregado ele é maior do que o meu valor planejado. E então eu estou até, de certo modo, adiantado daquilo que eu planejei. Agora, se ele for negativo, meu projeto está atrasado. Isso quer dizer que meu valor agregado ele é menor do que o meu valor planejado. Ou seja, eu consegui agregar algo que numa totalidade é menor do que aquilo que eu planejei. Minha variação de custo é a diferença entre o valor agregado e o custo real até a data de corte, certo? Então, o valor agregado, VC, é igual a VA, que é o valor agregado, menos CR, que é custo real. Se o meu valor for positivo, isso quer dizer que meus gastos estão abaixo do orçamento. Gasto, custo é abaixo do orçamento. Meu valor agregado, ou seja, o que eu consegui executar até aquela data de corte é maior do que o que eu tinha orçado inicialmente, do que meu custo real, certo? Então, meu valor agregado, eu consegui fazer mais com menos. Se o meu valor for negativo, o meu gasto está acima do orçamento. Eu consegui fazer menos com muito mais dinheiro. Eu gastei mais, na verdade, para conseguir produzir menos. Ok? E isso é a nossa análise de variação. Aí agora, nós vamos ser apresentados alguns índices. Esses índices vão nos mostrar diversos fatores. Nesse caso aqui, o índice de desempenho do prazo. Ali eu tinha a variação, análise de variação de prazo, agora tem o índice de desempenho do prazo. Então, para eu ter o índice de desempenho do prazo, o que é que ele faz? Ele mostra o progresso, né, do projeto em porcentagem relacionado ao prazo planejado originalmente. Então, quantos por cento do meu prazo planejado originalmente eu progredi, vamos dizer assim. Então, o que é que eu vou fazer? A diferença, basicamente, é que a diferença da variação é que eu vou, em vez de subtrair, tá vendo aqui variação de prazo, no meu índice de desempenho de prazo eu vou subtrair, porque são os mesmos termos. O IDP é igual ao VA dividido pelo VP. E se você olhar aqui, ó, na variação de prazo, o VPR, que é a variação de prazo, é o VA menos o VP. Então, a diferença do índice para análise é que um eu diminuo, subtraio, no outro eu divido. Mesma coisa. Daí eu pego, faço essa conta aqui, né? E aí, o meu resultado, se o resultado for maior que 1, meu projeto está adiantado. Isso quer dizer que o meu índice o meu valor agregado é maior do que o meu valor planejado, né? Vendo aqui, valor planejado. Já se ele for menor que 1,
isso quer dizer que eu estou com o projeto atrasado. Então, o meu valor agregado é menor que o meu valor planejado. Ok? E o índice de desempenho de custo? A mesma coisa lá da variação de custo. Ó, variação de custo. VC é igual VA menos VR. Aqui é CR. Aqui é VA dividido por CR, que é o índice de desempenho de custo, o IDC, mostra o valor agregado para cada uma unidade monetária do custo. Ou como se fosse, aqui no Brasil seria R$ 1 unidade monetária. Então, a gente poderia atribuir nessa questão de unidade monetária a real. Beleza, então seria R$ 1. Mostra o valor agregado a cada R$ 1 de custo. Aí o meu IDC seria VA menos, ou subtraído, desculpa, VA dividido pelo CR. Valor agregado dividido pelo custo real. Se o meu valor for maior que 1, o meu custo está abaixo do orçamento. Se o meu valor for menor que 1, o meu custo está acima do orçamento. Isso quer dizer que eu agreguei menos do que o custo real. Então eu gastei mais do que agreguei. É o mesmo. A gente pode fazer a atribuição, né, de sentido da mesma coisa. Só que o modo de interpretar o que nos espelha é um resultado diferente. Porque aqui eu estou atrás de um índice de desempenho de custo e lá uma variação de custo. Algumas previsões e tendências. Tem um ONT, que é orçamento no término, são alguns conceitos que eu até já dei. Que é orçamento projetado, né, na linha de base de custo, orçamento no término, seria o final, de acordo com a projeção feita, como seria quando eu finalizar o projeto, qual vai ser quanto eu vou ter gasto, seria o orçamento no término. O NT, que é a estimativa no término, custo total previsto no final do projeto, que é o orçamento projetado. O EPT, que é a estimativa para o término, estimativa no término e estimativa para o término. A estimativa para o término é o custo para completar o projeto a partir da data corte em relação à NT. Então, eu chego quando eu vou fazer a análise, né, eu vou fazer uma junção de uma série de informações naquele tempo, naquele período de corte, naquela data corte lá, durante a execução do meu projeto, eu vou fazer a análise. E aí eu já tenho o orçamento no término, e aí o custo total previsto no final do projeto também tenho. Então, com base projeto a partir da data de corte, com base, né, em relação à ANT, a estimativa no término, eu faço essa estimativa aqui, que é a estimativa para terminar. Eu custo para completar o projeto a partir da data corte em relação à NT. Ou seja, daquela data em diante, quanto é que está estimado para eu terminar. Certo? Para isso eu tenho que ter também a minha estimativa de término. Estimativa no término. Então a estimativa para o término é a partir da data corte. No término é o custo total do projeto. Para o término, a partir da data corte. No término, o custo total. Estimativa total. E VNT é a variação no término, valor acima ou abaixo do orçamento previsto para o final do projeto. Certo? Previsto para o final do projeto. Variação no término. Esse valor pode ser acima, pode ser abaixo. Eu posso conseguir concluir esse projeto com valor abaixo do esperado ou acima do esperado. Aqui, quanto à análise de valor agregado, VA, certo? Tem o NT, aqui as fórmulas da NT, que é a estimativa no término. É a minha ONT dividido pela IDC. O que é ONT? Orçamento no término. Dividido pelo índice de quê? Índice de desempenho de custo. O orçamento no término dividido pelo índice de desempenho de custo, quando as variações que ocorrem são vistas como típicas e há expectativa de que elas se repetirão no futuro. Ou seja, eu tenho uma série de variações no decorrer da execução do meu projeto, mas elas já são vistas como típicas. Inclusive, há expectativa de que elas se repetirão no futuro. De certo modo, ela até entra no escopo do meu projeto. Ok? E aí eu tenho a ANT, é a ONT dividido pelo IDC. Já a estimativa do término, que leva em consideração agora o custo real mais a ONT menos o valor agregado, é quando as variações que ocorrem são vistas como atípicas e não há expectativa de que essas se repetirão no futuro. Ou seja, quando essas variações que porventura ocorrem no decorrer do desempenho, né, da execução do projeto são consideradas atípicas, causa algo até totalmente implanejado, e não há
muito menos a expectativa que ela venha a ocorrer, e aí eu já uso essa fórmula aqui, ok? O EPT, que é a estimativa para terminar, eu pego a NT, como a gente falou aqui no conceito anterior, ó, eu preciso da NT, certo? Tá aqui, eu preciso dela para poder estimar. Então, é NT menos o custo real. Quanto mais custará o projeto. Então, eu pego a estimativa no término, menos o custo real, certo? Na data do corte, lá eu vou saber quanto vai custar o meu projeto. E o VNT, que é a variação no término, é o NT menos o ANT, que é quanto acima ou abaixo do orçamento estaremos ao final do projeto. Aqui a gente tem mais uma série de conceitos importantes, ok? Tipo de custo fixo e variáveis que são relacionados ao projeto. Custo fixo e variável, direto e indireto. Fixo e variável, com certeza você já sabe qual a diferença de um custo fixo e variável. O mesmo conceito que você tem, administração financeira e outros tipos de... Toda vez que aparecer, né, falando de custo variável, é o mesmo que se aplica aqui. Então, o custo variável, ele está diretamente ligado à produção ou trabalho. Quanto mais eu produzir ou mais eu trabalhar, mais eu vou gastar. Quanto menos eu produzir, menos trabalhar, menos eu vou gastar. Então, é chamado de custo variável. E fixo, eles não mudam, eles não variam, vamos dizer assim, de acordo com a minha produção, com o meu trabalho. Então, se eu trabalhar mais ou menos, o meu custo ele vai ser o mesmo ali, não vai ser interferido. E aí a gente tem alguns exemplos. O diretos e indiretos, a diferença é que os custos diretos eles são relacionados ao trabalho de um projeto, material usado, salário, né, os insumos e tal. E os indiretos, eles são relacionados ao trabalho de mais de um projeto. Né? Se eu tiver, no caso, ali, um escritório em que lá eu executo uma série de projetos, eu tenho uma série de custos que eles não estão relacionados a um projeto determinado, eles estão relacionados à empresa, à organização de forma geral. E aí eu chamo esse custo aí de indireto, ok? Os tipos de custos são custos de oportunidades e custos incorridos. O custo de oportunidade é a oportunidade perdida de gerar uma receita, é o custo de desistir dos benefícios de um projeto, caso outro seja selecionado. Vamos ver aqui, eu tenho dois projetos aí, apresentar dois projetos, só que eu só posso executar um. Então, eu tenho um projeto de 10 e outro de 15 mil. Eu tenho um projeto com custo de 10 e de 15 mil. Aí eu pego o projeto de custo 15, porque, sei lá, o retorno pode ser maior. Isso quer dizer que meu custo de oportunidade foi 10 mil, porque eu deixei aquela oportunidade, né? Porque independente de eu ter de eu não aceitar ou não, esse projeto que eu dispensei, ele teria um retorno, uma receita, né? Então, eu perdi uma oportunidade de gerar uma receita, mas eu perdi por quê? Porque eu tive que pegar outra oportunidade de pegar a receita, certo? E aí qual é o critério? Vai ser custo, o menor custo, eu pego o projeto pelo menor custo, ou então eu pego o projeto pela expectativa de receita maior, ou então eu pego o projeto que mais se adequa ao meu a minha atividade, certo? Isso aí são fatores que devem ser considerados. Mas, levando em consideração que aquele projeto que eu dispenso, ele é denominado como custo de oportunidade. O custo incorrido são custos já efetuados, né? O dinheiro já foi pago e não há como recuperá-lo. Ou seja, é o dinheiro que você gastou até o momento, teve custo até o momento e não tem como você voltar atrás. De adquirir matéria-prima para execução do projeto, por exemplo, aquele ali é um custo incorrido. Aí, a partir do momento que você já adquiriu o produto, já pagou, o dinheiro já está lá com o seu fornecedor, aquele ali é um custo incorrido. Porém, olha aqui a observação, esse custo aqui incorrido, eles são custos que não devem ser considerados para se decidir se será dada continuidade ou não ao projeto. Até por quê? Porque não tem como eu executar um projeto se ele demanda custos sem fazer esses pagamentos, né? Sem gerar esses custos. Então, isso não deve ser levado em consideração para eu dar continuidade ou não a um projeto. Certo, gente? Olha aí, finalizando aí essa parte de custo de projeto, e agora tem uma atividade show de bola para vocês aí desenvolverem e me entregarem.